Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luismar e hoje nós iniciaremos nossos estudos sobre sistemas lineares para o ensino médio. Então, vem comigo. Bom, antes de tudo é bom lembrarmos, o que é uma equação de primeiro grau. Uma equação de primeiro grau nada mais é do que uma equação, né? Equação aonde o maior grau, dos polinômios que aparecem, ou dos monômios que aparecem, é grau 1. Se vocês olharem aqui, nós temos apenas uma incógnita, que é o nosso x. Esse x ele pode ser chamado de incógnita. Ele também pode ser chamado, de parte literal. Parte literal. Tá? Então, o x ele é uma incógnita e ele também pode ser chamado de parte literal, porque ele é a parte da letra. Né? Observe que aqui nós temos apenas uma incógnita, tá? Ou também uma variável, porque ele vai variar esse valor. Se a gente colocar como se fosse uma função, nós poderíamos variar esse x aqui. Bom, enfim. Então, essa incógnita, ou a parte literal, é uma parte que nós não sabemos o valor dela ainda. Nós temos também aqui uma outra parte que são os números. Então, por exemplo, esse número 2, a gente chama ele de coeficiente angular. Tá? Então, ele é o coeficiente angular. O expoente que aparece aqui no na nossa parte literal é, então, o 1, então por isso ela é uma equação de primeiro grau. E nós temos também aqui os 10 e o 6. Esses dois caras nós chamamos de termos independentes. Por que termos independentes? Porque independente do valor do x, o 10 e o 6 vão continuar valendo 10 e 6. Porém, este primeiro termo que aparece aqui, ele é chamado de termo dependente. Então, termo dependente. Então, vamos lá. Cada monômio que aparece, ou seja, cada expressãozinha que aparece aqui na nossa equação é chamada de termo. E os termos que estão junto com a parte literal, ou seja, os coeficientes angulares, são chamados de termo dependente. Já os valores que aparecem sozinhos, sem letra nenhuma, são chamados de termos independentes. Como que nós resolvemos essa equação? Para resolver essa equação, ela é muito simples. Como nós temos somente uma equação e somente uma incógnita, basta nós isolarmos o x. Então, isolar o x, que é a nossa variável, a nossa incógnita. Então, eu vou ter 2x mais 10 igual a 6. 2x é igual a 6. O 10 está somando, ele vai passar subtraindo. Então, vai ficar 2x igual a menos 4. O 2 que está multiplicando x, ele vai passar dividindo. Então, assim, nós teremos que x é igual a menos 4 sobre 2, x é igual a menos 2. Pronto. E essa é a solução para o nosso problema. Observem também que se eu colocar o menos 2 aqui no lugar do x, eu vou ter 2 vezes menos 2, que dá menos 4. Menos 4 mais 10 dá 6. Então, tá certinho. No exemplo B, nós temos aqui duas incógnitas. Temos dois termos dependentes, e temos um termo independente. Então, temos dois termos dependentes e um termo independente. Aqui já nós não conseguimos simplesmente isolar uma letra, porque se eu isolar o x aqui na letra B, observe o que nós teremos. X é igual a 5 menos 2y. Ou seja, o x ele vai ficar dependendo do valor do y. Por exemplo, vamos supor que eu pegue o meu y valendo 1. Logo, o meu x será igual a 5 menos 2 vezes 1. X será igual a 5 menos 2, que vai dar 3.
Por outro lado, se o meu y escolhido for 2, o x também vai mudar de valor, porque eles são termos dependentes. Então, eles dependem do valor das incógnitas. Né? Então, eu vou ter que x é igual a 5 menos 2 vezes 2, que é o meu y, porque é 2y, né? Então, aqui eu terei que x é igual a 5. 2 vezes 2 dá 4, então 5 menos 4 dá 1. Então, observem que aqui nós teremos duas soluções. Né? E se nós continuarmos colocando valor para y, ou qualquer outros valores aqui, eu encontrarei outros valores para x. Então, aqui neste caso, eu terei infinitas soluções. Da mesma forma, aqui eu tenho uma equação de primeiro grau, porque todos os termos aqui têm grau 1, né? Então o grau dessa equação é 1. Tá? Então aqui nós temos uma equação de primeiro grau com 3 termos dependentes, ou seja, dependendo do valor de x, y e z. E nós temos um termo independente. Também vale ressaltar que nós temos aqui, então, né? Nós temos aqui também os coeficientes. Então, observem que aqui nós temos o coeficiente angular, que é 2. Aqui o coeficiente angular é menos 3. E aqui não aparece, mas o coeficiente aqui, né, neste caso, é 1. Tá? Então, coeficientes angulares. Já esses números aqui, que são os termos independentes, eles também podem receber o nome de coeficiente linear. Tá? Então, o coeficiente angular é quando ele está com a letra e o linear é quando ele não tem letra. Então, essa foi uma revisão básica aí de equações de primeiro grau. Agora, nós vamos ver dois métodos para resolver sistemas de equação 2x2. Ou seja, o que é um sistema de equação? É quando eu tenho duas ou mais equações. Então, observem que aqui eu tenho a primeira equação, que é uma equação de primeiro grau, e aqui nós temos uma segunda equação, que também é de primeiro grau. E quando eu tenho duas incógnitas e duas equações, a gente diz que esse sistema é possível, né? Então, a gente consegue resolver ele. Tá? Bom, o sistema se chama sistema linear porque ele é formado por equações de primeiro grau. Então, como a primeira e a segunda equação são de primeiro grau, a gente diz que esse sistema é linear, porque equações de primeiro grau são conhecidas como equações lineares. Para resolver esse sistema, eu vou usar dois métodos aqui para a gente lembrar. O primeiro é o método da adição. O método da adição é quando eu simplesmente somo as duas equações. Porém, eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou somar as duas equações. Vai dar um problema, vamos ver. Ó, 1x mais 3x dá 4x. Menos y mais 4y dá mais 3y. E menos 4 mais 23, isso vai dar 19. Notem que nós ficamos com uma equação e duas incógnitas, ou seja, não dá para resolver esse sistema. Então, não é uma boa forma de resolver deste jeito. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos que deixar as equações de tal forma que elas fiquem com um dos coeficientes angulares, os números que estão com as letras, com o sinal trocado e com o mesmo valor. Então, por exemplo, por quê? Porque eu vou somar, eu vou cortar uma dessas letrinhas, uma das incógnitas. Observem que aqui eu tenho no primeiro x menos y, e embaixo eu tenho 3x mais 4y. Se o meu objetivo for eliminar o y, eu vou multiplicar a primeira equação por 4. Por que eu vou fazer isso? Porque observe, eu vou ficar com 4x, né? Então 4 vezes x dá 4x, 4 vezes menos y dá menos 4y, e 4 vezes menos 4 vai dar menos 16. A segunda equação eu não mudei, então eu vou simplesmente copiá-la. Pronto. Agora, observem que se eu somar as duas equações, olha o que vai acontecer. 4x mais 3x dá 7x. Menos 4y com mais 4y eu consigo cortar. Isso vai dar zero. Então, não precisa nem escrever aqui. E menos 16 com mais 23 dá 7. Logo, eu tenho uma equação simples agora que basta eu isolar o x. Ó. 7 divididos por 7, x é igual a 1.
Resolvido o x, basta eu escolher uma das equações e trocar o x. Então, vou pegar primeiro, x menos y. Então, observe que eu tenho x menos y igual a menos 4. O meu x vale 1. 1 menos y é igual a menos 4. Menos y é igual a menos 4 menos 1, porque o 1 está positivo, passa para o outro lado negativo. Menos y é igual a menos 5, né? Juntei os termos semelhantes. Aqui, se vocês têm dificuldade em somar números negativos, podem pensar em dinheiro, né? Se eu devo R$4 e eu devo R$1, eu fico devendo 5. Se menos y é igual a menos 5, basta eu multiplicar essa equação por menos 1, eu terei y igual a 5. Pronto, a solução da minha equação é o par ordenado 1 e 5. Tá? Então, é uma dupla. Tá? Também chamado de n-upla, porque eu tenho n valores aqui. Né? Então, se é dois valores, eu tenho uma dupla, né? Um par ordenado. Por outro lado, nós podemos resolver este exercício usando o método chamado de substituição. Esse método, às vezes, pode acarretar em frações, por isso que a gente não utiliza ele muito, né? O pessoal acaba achando ele difícil, mas não é, né? Por exemplo, se vocês olharem aqui, eu posso isolar o x de uma equação e jogar ele na outra. Então, por exemplo, x é igual a menos 4 mais y. Passei o y para o outro lado. Agora que eu sei que o x é menos 4 mais y, eu vou trocar o x aqui. Então, eu vou ter 3 vezes x, então menos 4 mais y, mais 4y igual a 23. Notem que a equação é a mesma, então os resultados deverão ser os mesmos. Agora eu vou usar a propriedade distributiva. Então, 3 vezes menos 4, menos 12. 3 vezes y mais 3y, mais 4y igual a 23. Aqui eu posso juntar os y, né? Então eu terei 7y igual a 23. Este menos 12 passa para o outro lado, fica mais 12. 7y é igual a 35. O 7 está multiplicando, passa dividindo. Logo, o meu y é igual a 5. Pronto. Agora, notem, eu pego a equação lá em cima e substituo o valor do y. Menos 4 mais y vai ficar menos 4 mais 5. X é igual a 1. Notem que eu achei a mesma dupla, né? Então, o mesmo par ordenado. Então, assim, nós resolvemos um sistema linear de duas equações. Agora, veremos um problema, né? Então, como que eu resolvo um probleminha? Em um show de trap, o ingresso para o setor A custa R$100. O ingresso para o setor B custa R$80 e o ingresso para o setor C custa R$60. Foram vendidos 30 mil ingressos e arrecadados R$2 milhões. Sabendo que a quantidade de ingressos vendidos no setor A é igual, né, foi o dobro do setor B, isso quer dizer que B foi igual a 2A. Por quê? Porque os ingressos do setor A foi o dobro da quantidade vendida do setor B. Então, quer dizer que a quantidade vendida... Sabendo que a quantidade de ingressos vendidos no setor A foi o dobro da quantidade vendida no setor B. Então, quer dizer que A é igual a 2B, onde A é a quantidade de ingressos do setor A e B da quantidade de ingressos do setor B. Bom, responda. Quantos ingressos foram vendidos para o setor C? Observem que a quantidade de ingressos vendidos total foi de 30 mil. Então, se eu pegar o setor A mais o setor B mais o setor C, o total de ingressos vendidos tem que dar 30 mil. Por outro lado, o ingresso do setor A custa R$100. Então, 100 vezes a quantidade de ingressos do setor A vendido, mais 80 vezes, que é o preço do ingresso do setor B, mais 60 vezes C, que é a quantidade de ingressos do setor C vezes o valor, é igual a R$2 milhões. Nós vamos ter aqui um sistema de equação, todas equações de primeiro grau, então é um sistema linear, e nós temos 3 variáveis. Bom, nós ainda não sabemos resolver um sistema de 3 variáveis, né? A gente não viu isso no curso ainda. Então, a gente vai transformar isso num sistema de 2 variáveis, 2 incógnitas, porque a gente consegue resolver dessas formas que nós já vimos.
Notem que o A é igual a 2B. Então, eu vou substituir o A por 2B. Então, eu vou ficar nessa segunda equação. Eu vou ficar com 2B mais o B que já está ali, mais C igual a 30.000. Na segunda equação, eu vou ficar com 100A, então, vezes 2B, mais 80B, mais 60C. Agora, nós vamos remontar a equação. Então, 2B mais B dá 3B, mais C igual a 30.000. Por outro lado, 100 vezes 2 dá 200, mais 80 dá 280B, mais 60C igual a 2 milhões, né? Deixa eu botar aqui, 2 milhões. Prontinho. Agora eu vou usar aqui o método, tá, da adição. Então, que foi o primeiro método que eu usei. Notem que aqui agora eu posso escolher se eu vou cortar o B ou o C. Tá? Eu vou cortar o C porque está parecendo mais fácil. Ó. Então, eu vou multiplicar o C por menos 60. Por que menos 60? Porque eu tenho mais 60. Eu preciso de um menos 60C aqui. Bom, então, multiplicando por 60, nós teremos aqui 3B vezes 60. Isso vai dar menos 180B. Menos 60 vezes C dá menos 60C. Igual a 30.000 vezes 60, isso vai dar menos 1.800.000. O debaixo, a segunda equação, nós vamos simplesmente copiá-la, porque a gente não vai alterar nada nela. Esse é o objetivo. Né? Então, igual a 2 milhões. E agora eu vou simplesmente somar as duas equações. Observe que aqui eu vou ter 100B, né? Então menos 180 mais 280 dá 100B. O menos 60C com mais 60C eu consigo cortar, então dá zero. E 2 milhões menos 1.800.000 dá 200.000. Né? Então, 200.000. O B, eu tenho então 100B igual a 200.000. B é igual a 200.000. 200.000 divididos por 100. Consigo cortar dois zeros. O meu B vai ser igual a 2.000 ingressos vendidos, então, aqui, né? Então, 2.000 ingressos vendidos para o setor B. Mas a resposta não é essa. O que ele quer, né, é que a gente faça do setor C. Então, para resolvermos do setor C, basta a gente copiar, então, aqui, né, continuar o nosso exercício, onde eu tenho que 3B mais C é igual a 3.000. Então, eu sei que 3B mais C é igual a 30.000, não 3.000 como eu falei, né? Então, 30.000. O meu B eu sei que é 2.000 ingressos, logo 3 vezes 2.000 mais C é igual a 30.000. Aqui eu terei 6.000 mais C igual a 30.000. E C é igual a 30.000 menos 6.000, porque o 6.000 está somando, passa subtraindo. Então, 30.000 menos 6.000, eu terei aqui, então, exatamente 30.000. Deixa eu fazer a continha devagarinho. Ó, 30.000 menos 6.000. É fácil, né? 0, 0, 0. E aqui vai dar 24.000. Então, foram vendidos 24.000 ingressos para o setor C. A segunda pergunta é quanto foi arrecadado com as vendas dos ingressos para os setores A e B. Antes de fazer isso, só por curiosidade, né, nós temos aqui que o setor A vendeu o dobro de ingressos do setor B. Então, quer dizer que o setor A ele vendeu 2 vezes 2.000. Ou seja, o setor A vendeu 4.000 ingressos. Se nós somarmos, só por curiosidade, né, 4.000 ingressos, né, mais 2.000 ingressos do setor B, dá 6.000, mais 24.000, dá os 30.000. Fizemos uma prova real. Então, vamos responder agora a pergunta B. Quanto foi arrecadado com a venda dos ingressos setor A e B? Muito simples. Nós já temos aqui que foram vendidos 4.000 ingressos setor A, a R$100, que é o preço desses ingressos, logo, basta fazer a conta. Né? 4.000 vezes 100
é uma conta fácil, né? Eu estou fazendo aqui, mas não precisaria fazer isso, né? Basta aqui no caso pegar os 4.000 e colocar mais 2 zerinhos, que eu estou multiplicando por 100, né? Então foi arrecadado aí 400 mil reais só para o setor A. Mas vou fazer a conta aqui só para a gente relembrar como é que faz as continhas, né? Então 0 vezes 0, vezes 0 vezes 4, depois o outro 0, mesma coisa, e o 1 multiplicando todo mundo. Faço a continha, não tem necessidade de fazer isso, mas a gente faz. Ó. 400 mil reais, então, foi o valor arrecadado no A. Já no B, né, eu tenho que foram vendidos 2.000 ingressos a R$80 cada ingresso. Logo, 2.000 vezes 80, deixo para vocês a continha, mas vou colocar a resposta aqui, né? Eu terei aí 160 mil reais, então, e juntando esses dois valores, eu terei 560 mil reais vendidos, né, entre os setores A e B, ok? Então, essa foi a resposta. Então, foram vendidos 560 mil reais. E para finalizar, a gente vai ver agora que existe um sistema chamado sistema homogêneo. O que é um sistema homogêneo? É quando eu tenho equações de primeiro grau, aonde o termo independente, aquele que não tem as incógnitas, não tem as letras, é igual a zero. Então, sempre que o termo independente for igual a zero, nós temos, então, uma equação homogênea. Tá? E essa equação homogênea, ela aceita uma solução trivial. Qual é a solução trivial? A solução aonde o x vale zero e o y vale zero. Né? Observe que, independente do que eu tiver ali, se o meu termo independente for zero, a solução trivial ela é válida. E aí, claro, terei outras soluções. Né? Então, e quando eu junto essas duas equações em um sistema, eu terei um sistema que nós chamamos de homogêneo. E nesse sistema homogêneo, a solução trivial é a solução 0 e 0. Ok? Então, pessoal, espero ter ajudado vocês e até a próxima.